Olá, meus guerreiros do Eu Vou Passar. Meu nome é Kilvia Mesquita e a partir de hoje nós vamos estudar economia. Eu recebi muitos e-mails, muitas mensagens, vocês pedindo e cobrando o início das aulas de economia. Então chegou a hora. Nós vamos, a partir de agora, entender o comportamento da economia. O tema é apaixonante, vocês vão adorar. Então vem comigo. A primeira coisa mais importante para começarmos esse estudo é entender a origem da palavra economia. A palavra economia, ela é a junção de dois termos gregos, um chamado oikos, que significa riqueza, casa, e também a palavra nomos, que seria lei, regra ou administração. Se nós fizermos essa junção, nós vamos observar que a economia seria a administração da casa, a administração da riqueza, ou, como muitos economistas gostam de chamar, a administração da coisa pública. E aí nós teríamos o conceito da palavra economia. A economia, ela é dividida em dois grandes grupos. Nós temos muitas subdivisões no estudo da economia. Eu vou fazer uma divisão em apenas dois grupos. O primeiro seria, ou dois setores de estudo. O primeiro setor de estudo, que eu gostaria de comentar, seria a microeconomia. Como o próprio nome já diz, seria uma economia micro, ou seja, nós estaríamos estudando ou tratando a economia em termos microscópicos, como se nós estivéssemos olhando a realidade em termos pequenos ou observando as minúcias do que acontece no mercado. Aqui nós estaríamos estudando as regras de mercado, estudando o que, por exemplo, passaria na cabeça do consumidor no momento da compra, ou ainda o que passa na cabeça do produtor ou do empresário quando ele chega no mercado para oferecer algum bem ou serviço. Esses são pontos importantes no estudo da microeconomia. A microeconomia também estudaria ou estuda as chamadas estruturas de mercado, o mercado monopolista, oligopolista, concorrência perfeita, e tanto o comportamento do mercado como todas as imperfeições desse mercado. Então, esse seria o objeto ou foco de estudo da microeconomia. Já a macroeconomia, que eu coloquei aqui com asterisco, visando aqui a prova, o concurso da ESAF para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, a macroeconomia, ao contrário da micro, ela vai estudar os grandes agregados econômicos. É exatamente na macroeconomia que nós vamos entender alguns conceitos importantes como PIB, como taxa de juros, inflação, o que seria taxa de câmbio, como funcionaria uma política fiscal implementada pelo governo, uma política monetária, como as autoridades monetárias se comportam diante da economia, como anda a economia mundial. Então, os grandes agregados econômicos estariam sendo estudados pela macroeconomia. Aqui eu vou fazer um parêntese importante. Se o seu foco de estudo é ESAF e o seu concurso é para auditor fiscal da Receita Federal, eu devo lhe lembrar e devo lhe alertar que essa macroeconomia é uma macroeconomia teórica. É importante ler jornais, ler revistas, saber o que está acontecendo no mundo, mas você não irá se deparar com esses temas na prova específica de auditor da Receita Federal. A macroeconomia cobrada aqui é uma macroeconomia totalmente teórica, voltada para a realização do concurso. Então, o importante de nós sabermos aqui, nós conversarmos aqui, é que eu vou trazer para vocês dicas importantes para a resolução da prova da Receita. Se você tem por objetivo concursos como, por exemplo, o da CESP, aí o seu foco de estudo desfoca bastante do concurso para auditor, porque para fazer uma prova da CESP, hoje em dia, você tem que estar antenado no que acontece no Brasil, no mundo, você tem que saber o que está afetando alguns setores da economia brasileira e, dependendo do seu concurso, exatamente o que está acontecendo em determinado setor. Uma prova para a Petrobras, então você tem que saber o que está acontecendo no setor. Esse seria o foco da CESP ao tratar de economia para concurso. ESAF já é outra história bem diferente. Nós vamos tratar então de macroeconomia teórica, visando com macetes, com regras, o concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Ok? Bom, chegou o momento então de nós vermos qual o objeto de estudo da economia, para que ela surgiu e o que ela estuda. A economia, ela tem como foco ou objeto de estudo a escassez, ou seja,
Só existe o estudo da economia porque no planeta os recursos produtivos disponíveis, ou os recursos à disposição de todos nós, são limitados e as necessidades humanas são ilimitadas. Então, de um lado, nós teríamos recursos extremamente escassos ou limitados, e em outro polo, nós teríamos pessoas ávidas em consumir ou em satisfazer necessidades que ao longo do tempo vão se multiplicando. Ou seja, nós temos um grave problema aí, poucos recursos para muitas necessidades ou muitas vontades. Significa o quê? Que tem que haver um mecanismo para conseguir regular essa situação. E aí seria as chamadas outras palavras-chave. Como nós temos recursos limitados para necessidades ilimitadas, significa que são necessárias escolhas. Você tem que otimizar ou maximizar a sua satisfação com aquilo que você dispõe. Então, a palavra escolha se torna ordem quando nós temos que entender o fenômeno da escassez. Uma segunda palavra super importante para nós são as necessidades, que, como eu já falei, elas são ilimitadas. Já no final do século passado, o psicólogo Abraham Maslow, criou uma chamada pirâmide de necessidades, na qual sempre que o indivíduo conseguia satisfazer uma necessidade básica, ele sempre passaria para um outro patamar da pirâmide, querendo cada vez mais satisfazer suas necessidades, sem nunca conseguir chegar ao topo, porque as necessidades elas são realmente ilimitadas. Bom, eu gostaria de fazer um parêntese aqui para entender essa questão das necessidades. Vocês vão ver ao longo do curso que eu sempre vou utilizar muitos exemplos do dia a dia, do cotidiano, engraçados, para que a gente consiga entender o comportamento da economia. Imagine o seguinte: você está indo para o seu trabalho e digamos que você não tem automóvel. Então você vai para o seu trabalho de ônibus. Imagine 6 horas da noite, trânsito lotado, e você segurando no ônibus, aquele calor, aquele apertado, um aperto, e aí você fica, poxa, se eu tivesse um Fusquinha, eu queria só um transporte para ir do trabalho para casa, eu queria muito ter um Fusquinha. E aí você trabalha, junta um dinheiro e compra um Fusquinha. Imagine você depois, no mesmo trânsito caótico, às 6 da tarde, e no seu Fusquinha, um calor muito grande, você estressado, dia cansativo de trabalho, e você, poxa, esse carro aqui já não está mais legal, eu preciso de um ar-condicionado. Eu queria nem que fosse um carro popular, mas com ar-condicionado. Então você trabalha, e aí troca seu Fusquinha por, digamos, um Fiat Mille com ar-condicionado. Você está lá, mais uma vez, num engarrafamento, às 6 da tarde, e aí você está lá com o seu carrinho no ar-condicionado, tudo bem, e aí você olha de lado e passa um Honda Civic. Aí significa que o seu carro ele já não satisfaz uma das suas necessidades, ou seja, quanto mais você tiver, mais você vai querer. Mas os recursos disponíveis no planeta, eles são limitados, ok? Uma outra questão importante é que esses recursos, eles têm que ser utilizados de maneira a que bens e serviços sejam produzidos para a população. Significa que vai haver um esforço da sociedade para produzir esses bens escassos, esses recursos escassos, em prol da satisfação dessas necessidades humanas. Então, produção também para nós seria uma palavra extremamente importante. Para finalizar, a questão da distribuição. A distribuição para nós seria como a sociedade produziria e distribuiria recursos escassos de maneira a satisfazer todos os seus membros. Bom, eu não estou dizendo que essa distribuição ela se faz de maneira igual ou equânime, ela se faz de maneira desigual. Mas o importante para nós é sabermos que essa distribuição ela é feita e ela existe porque existe um processo de escolha no qual indivíduos vão escolher como consumir ou como utilizar seus recursos produtivos, ok? São palavras-chave para o entendimento do conceito de economia. Bom, um outro conceito importantíssimo para nós agora seria o conceito de custo de oportunidade. O custo de oportunidade, ele vai estar diretamente ligado a um conceito de sacrifício. Só existirá custo de oportunidade para a sociedade se existir sacrifício. Ou seja, quando você decide passar
15 minutos do seu dia, ou meia hora, ou uma hora, em frente ao computador, assistindo aulas do Eu Vou Passar, a ideia de sacrifício é que você está abrindo mão de atividades de lazer com a família, com os amigos, você poderia estar na balada, mas não, você está abrindo mão de tudo isso para estar estudando, investindo num concurso público, investindo numa carreira em que você pode vislumbrar a estabilidade. Isso significa que tudo que você abre mão de estar fazendo agora em detrimento do estudo, para você é o seu custo de oportunidade. Significa que o governo também, com recursos limitados do orçamento, quando ele decide construir um hospital em detrimento de uma universidade, significa que ele está abrindo mão, ou seja, a sociedade está sacrificando algumas vagas de terceiro grau para conseguir algumas vagas no Sistema Único de Saúde a partir desse hospital. Significa então que custo de oportunidade se torna o conceito super importante em economia. Devido à questão da escassez e devido à questão das escolhas, o custo de oportunidade para nós vai ser a palavra de ordem, ok? Bom, um outro conceito importante para nós agora são os chamados fatores ou recursos de produção, tá certo? Ou fatores produtivos. Bom, os chamados fatores de produção são os seguintes. São os fatores terra, capital, trabalho, tecnologia e capacidade empresarial. Bom, para que você utilize esses fatores de produção na economia, é muito importante que você remunere-os, que você pague a utilização dos mesmos. É importante nós sabermos que como esses recursos serão aplicados e como eles serão utilizados pela sociedade, vai fazer a grande diferença em por que grandes países são desenvolvidos e outros países não são desenvolvidos. Isso significa que é muito importante o conceito da utilização e remuneração dos fatores de produção. Mas esse é um assunto que nós trataremos no próximo vídeo. Até lá!